Bom dia, meus irmãos. Aqui é onde eu estou neste momento, ainda é noite, né? Ainda não é dia, mas essa reflexão vai ser publicada no domingo de manhã, que será amanhã. Então, bom dia a todos, apesar de ser noite aqui. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, hoje, né, como eu já adiantei, nós estamos trazendo a nossa reflexão com referência à nossa EBD. Com referência à nossa EBD. Então, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá em Gálatas 5. Nós vamos ler do 16 ao 18. Gálatas 5, do 16 ao 18. Vamos orar para que Deus abençoe, né? E que Ele esteja à frente desta reflexão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, Deus, porque o Senhor, ó Pai, nos dá todas as condições, ó Pai, que nós precisamos para estarmos, ó Pai, na Tua presença, para aprendermos, Senhor, de Ti. Senhor, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é conosco. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela Tua igreja. Senhor, eu te peço, ó Pai, pela vida de cada um. Eu te peço, Senhor, pela vida, ó Pai, daqueles que estão enfermos, ó Pai, da nossa igreja. Tanto também, ó Pai, quanto os que não são da nossa igreja. Senhor, esteja, ó Pai, visite, ó Pai, a saúde de cada um, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, comande e coordene tudo, meu Deus. Senhor, nós confiamos em Ti. Senhor, nós cremos também, ó Pai, que o Senhor cuida de nós. Então, meu Deus, eu te peço, ó Pai, por este estudo, por esta reflexão, que tudo ocorra, ó Pai, conforme a Tua santa e soberana vontade. Assim nós oramos, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos ler então Gálatas 5, do 16 ao 18. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Meus irmãos, aqui, o que está falando? Está falando de uma luta que em outras partes da Bíblia também é relatada, né? E é uma luta travada pelo cristão, uma luta muito séria, uma luta, vamos dizer assim, uma luta muito difícil, e é uma luta diária, que é a luta da carne contra o espírito. Meus irmãos, eu vou falar de uma pequena reflexão que eu vi aqui, de uma pequena ilustração que eu vi aqui numa revista, série Doutrinas, Escola Bíblica, Grupos Pequenos, Estudos Bíblicos dos Adultos da Igreja Cristã Evangélica. O que traz essa reflexão para nós? Ela vai dizer o seguinte, essa ilustração. Há muito tempo havia um homem, né, um esquimó, que ele tinha 2 cachorros, um branco e um preto. E ele treinou esses cachorros para luta, para briga e para batalha. E todos os sábados, né, esses cachorros travavam a sua batalha. E cada sábado, um cachorro ganhava. Tinha sábado que o cachorro branco ganhava e tinha sábado que o cachorro preto ganhava. E sempre estava alternando. E aí os seus amigos, né, deste homem perguntou, mas isso é muito estranho, o normal é um cachorro ser mais forte que o outro, por que sempre um diferente ganha? Ele falou assim, é simples, porque sempre eu alimento aquele que eu quero que ganhe, então sempre eu deixo aquele que eu quero que ganhe mais forte. E isso, meus irmãos, nos traz essa ilustração, ela nos traz uma reflexão muito grande neste sentido. Nessa luta, nessa batalha que nós travamos entre a carne e o espírito, quem nós estamos alimentando? Quem nós estamos deixando mais fortes na nossa caminhada, na nossa vida, na nossa caminhada cristã, né? Quem está sendo mais alimentado? Aquele homem, o cão que ele queria que ganhasse a batalha, ele alimentava e deixava de alimentar o outro.
né? E isso se aplica para nós. Isso se aplica para a nossa vida e para a nossa caminhada cristã, né? Quem nós temos alimentado? Nós temos alimentado o espírito ou nós temos alimentado a carne? Que fique isso nos nossos corações. E, meus irmãos, quais as formas de nós alimentarmos o espírito? Existem outras, lógico, mas eu separei três formas aqui para que nós alimentemos o espírito e para que nós estejamos prontos para essa batalha cotidiana, para essa batalha que ela é recorrente da carne contra o espírito. O primeiro alimento é para que nós alimentemos a nossa fé em Cristo, né? Para que nós estejamos nele, para que nós creiamos nele de todo o nosso coração, né? Lá em Efésios 6,16 vai dizer que na fé nós temos um escudo. Na fé nós temos um escudo para essa batalha que é da carne contra o espírito. E com a graça de Deus, na fé em Cristo, com ela sendo alimentada, trabalhada nos nossos corações, nós temos a certeza de que o Espírito ele vai estar alimentado e ele vai, né, nós estaremos no Espírito e ele vai vencer essa batalha e nós, né, não erraremos ou erraremos menos, né? Então, meus irmãos, primeiro, alimentar a nossa fé em Cristo. Segundo, oração. O segundo alimento que nós devemos trabalhar, que nós devemos firmar nas nossas vidas é a oração. Meus irmãos, a oração ela é sinônimo de intimidade, de proximidade. É o acesso direto com o Pai. E quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais dele nós somos alimentados, mais a nossa fé é alimentada e mais nós nos fortalecemos nele. Então, é muito importante a oração. J.C. Ryle, meus irmãos, me perdoem se eu errei a pronúncia, mas ele diz o seguinte: oração e pecado nunca viverão juntos no mesmo coração. Oração e pecado nunca viverão juntos no mesmo coração. Ou a oração consumirá o pecado, ou o pecado irá engasgar a oração. Meus irmãos, eles não se comunicam. O pecado com a oração, eles não conversam, eles não se comunicam, eles não se misturam. Um é oposto ao outro. Então, no coração, na vida da pessoa que estiver com oração firme, ela vai ofuscar o pecado, a oração vai apagar o pecado. Mas na vida da pessoa que o pecado estiver em evidência, ele vai engasgar a oração. E nós sabemos, meus irmãos, que nós só temos em Cristo a quem recorrer, né? Se pecamos, nós temos que correr para os braços do Pai, correr para os braços de Cristo, pedimos perdão pelos nossos erros e esperar nele, alimentar a nossa fé nele, que nós não erremos mais, que nós nos santifiquemos, para que nós sejamos santificados nele. Então, a oração ela está extremamente ligada com o alimento da nossa alma, com o fortalecimento do nosso espírito, né? Ela, como a gente disse, como disse, né, o escritor, a oração e o pecado, eles nunca vão viver juntos. Um vai ofuscar o outro. Então, que nós estejamos na oração, para que ela, sim, ofusque o pecado nas nossas vidas e que nunca o pecado venha engasgar a nossa oração. Amém? Meus irmãos, terceiro ponto é a leitura da palavra. A leitura da palavra de Deus. Primeiro ponto, alimentar a nossa fé em Cristo. Segundo ponto, oração. Terceiro ponto, leitura da palavra do Senhor, que é a Bíblia. Para isso, nós vamos ler Salmos 119, do 9 ao 11. Salmos 119, do 9 ao 11. Eu peço um minuto para os irmãos. Hoje eu não estou com a mesma estrutura que eu estou acostumado a ter para gravar os vídeos, mas não é impedimento.
né? Pronto, Salmo 119, do 9 ao 11. Com que purificará o jovem o seu caminho? Com o que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Observando-o conforme a tua palavra. Observando Deus conforme a palavra dele. Assim, o jovem purificará o seu caminho. Contudo, 10. Com todo o meu coração te busquei e não me deixei desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Meus irmãos, esse é o terceiro ponto. Igual eu disse, existem outros, mas eu acredito que esses aqui são bastante importantes, bastante incisivos para a nossa batalha da fé, né, contra o espírito, e que nós trabalhemos isso nas nossas vidas. A leitura da palavra de Deus também ela é muito importante. Alimentar a nossa fé em Cristo, orar sem cessar e ler a palavra do Senhor. Os irmãos se lembram que a gente teve uma reflexão a respeito do templo do Senhor, que o templo do Senhor estava em ruínas. Meus irmãos, isso aqui também é uma forma de nós construirmos, edificarmos o templo do Senhor nas nossas vidas. Nossa fé firme e forte no Senhor Jesus Cristo, orando diuturnamente e lendo a palavra do Senhor. Isso sem sombra de dúvidas também irá edificar o templo do Senhor. Isso, sem sombra de dúvidas, curará o templo do Senhor nas nossas vidas. E isso, sem sombra de dúvida, fortalecerá a nossa fé nele. E sem sombra de dúvidas, venceremos a batalha, né, essa luta em Cristo do Espírito contra a carne. E cada dia mais, a cada dia que passa, nós cederemos menos lugar à nossa carne. Assim nós cremos, assim nós esperamos, e é isso que nós buscamos no nosso Deus. Amém? Então, os irmãos fiquem com Deus e até a nossa reflexão da parte da noite.